Merece um aplauso bem forte agora. Glória a Deus. Deus abençoe. Jesus é o Rei. Ele é o Senhor. Acho que eu vou ficar bem forte essa coroa aqui. Você pode se sentar. Eu estou achando que vocês estavam tão comportados, né? Estava aqui com o coração incendiando, querendo de fato adorar e exaltar o Senhor. Vamos abrir nosso coração para a gente ouvir a palavra, né? Eu gostaria de compartilhar sobre esse tema. Nós escolhemos esse tema, o Cordeiro e o Leão. E a gente imprimiu, então, nesse tecido, a imagem de um cordeiro, aqui à minha esquerda, e de um leão, aqui à minha direita. E eu quero que vocês olhem um pouquinho essa imagem. O pessoal que está aqui, olha o leão. O pessoal daqui, olha o cordeiro. Observe um pouquinho essas imagens e eu quero te fazer a seguinte pergunta. O que essa imagem representa para você? Quando você olha para estes dois animais, são figuras de dois animais, um cordeiro e um leão. Na palavra de Deus, eles são usados para falar a respeito de Jesus. Mas eu quero que vocês olhem para a imagem. Que vocês me respondam, o pessoal daqui, ó. Quando vocês olham essa imagem, o que isso representa para você? O que vem à sua mente? Noeli? Bondade. Quem mais? Fragilidade. Maurício? Paz. Nick? Oi? Grupo. Alguém mais? Submissão. Mansidão. Agora vamos para o lado de cá. Vamos olhar essa imagem. Elas são bem diferentes, não são? Elas fazem um contraste muito forte. E aqui vocês veem o que nessa imagem? Força, poder, coragem. O povo de cá está mais participativo, hein, gente? Oi? Soberania, Arthur, muito bem. Majestade. Nós temos duas imagens aqui, duas figuras. E eu queria que a gente refletisse um pouquinho sobre elas. E aquilo que vocês citaram aqui. A imagem do cordeiro é a imagem daquele animal manso. Você já viu algum cordeiro avançar em alguém? Hã? Ele é manso, ele é dócil, ele é indefeso, ele é pacífico, ele é humilde. Mas agora quando você vem para um leão, o leão é bem o contrário disso, não é verdade? O leão é um animal que demonstra força, ele é feroz. Você se aproximaria de um cordeiro? Quem se aproximaria? Você se aproximaria de um leão? Nem brincando. Na jaula. E que esta jaula esteja bem segura. O leão fala de coragem, fala de força. O leão é o rei da selva, é um animal imponente. A gente se aproximaria desse, mas a gente não se aproximaria daquele. E na Bíblia, quando a gente vai para a Bíblia toda, a gente vê que essas duas imagens são muito fortes, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Quando você vai para o Antigo Testamento, você vai ver que esses animaizinhos indefesos, dóceis, humildes, eram levados continuamente ao matadouro. Eles eram levados pelos ofertantes até o templo para serem sacrificados, para serem mortos. O sangue desses animais era derramado no altar do tabernáculo e depois no altar do templo. Porque por meio desse sacrifício, cria-se que com o derramamento do sangue desses animais, haveria perdão e justificação dos pecados.
quando as pessoas iam levar essas ovelhas e estes cordeiros, e quando eu fui pesquisar a respeito disso, sabe o que eu aprendi? Eu aprendi que a ovelha é a fêmea, o carneiro é o macho, e o cordeiro é o filhote. Então, quando a gente fala de cordeiro, nós estamos falando de um carneiro ou de uma ovelha pequenos, ainda numa fase de desenvolvimento. Quando eles eram levados pelos ofertantes até o sacerdote, eles precisavam colocar a mão em cima deste animal e fazer a seguinte oração: que a minha culpa, que o meu pecado seja transferido para este animal, para que ele morra perante Deus, para eu receber o perdão. Era uma transferência que acontecia. Este era o ritual do templo. Então, o ofertante sabia que quem deveria ser ofertado naquele altar era ele mesmo. Mas ele trazia um cordeiro. E ele colocava sobre a mão daquele cordeiro, colocava sobre a cabeça daquele cordeiro a sua mão, falando da sua culpa. Mas aí depois a gente vê no Novo Testamento, João gosta de chamar Jesus de Cordeiro de Deus. E lá no primeiro capítulo de João, Jesus vai dizer: eis o Cordeiro de Deus, o carneirinho de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas daí a gente vai para a figura do leão. E o leão, ele era o animal que estava estampado no estandarte da tribo de Judá. Eu devo estar saindo aqui do enquadramento, mas tudo bem. Perdão aí o pessoal que está na internet, né? O leão era o animal que estava estampado no estandarte da tribo de Judá. Cada uma das 12 tribos tinha um estandarte, uma bandeira, uma flâmula, e eles carregavam esse estandarte. E a tribo de Judá tinha o leão nesse estandarte. E a tribo de Judá era a tribo de Davi. E, consequentemente, como nós cantamos aqui, Jesus foi descendente de Davi. Portanto, Jesus era da tribo de Judá. E por isso que no Novo Testamento, Jesus vai ser chamado, ele é o leão da tribo de Judá. E este leão, como a gente falou, ele fala de força, ele fala de poder, ele representa uma tribo dentro da nação de Israel. E lá no Novo Testamento nós vamos ver no texto que a gente vai ler agora, como que João, tendo a visão, lá no Apocalipse do capítulo 5, ele consegue enxergar o cordeiro e o leão. Olhem o que esse texto diz. Então, um dos líderes me disse, o que estava acontecendo aqui? João estava vendo uma cena estarrecedora. João estava vendo aqui agora o trono de Deus, Deus sentado no trono, Deus com um rolo nas suas mãos. Este rolo estava todo selado com 7 selos. E ele chorava e perguntava: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? E daí um dos líderes diz assim para João: não chore, olhe, o leão da tribo de Judá, o famoso descendente do rei Davi, conseguiu a vitória e pode quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi um cordeiro. Como assim? Aquele líder diz: olhe, o leão da tribo de Judá. Mas quando João olha, ele vê o quê? Ele vê o cordeiro de pé no meio do trono.
rodeado pelos 4 seres vivos e pelos líderes. Parecia que o cordeiro havia sido oferecido em sacrifício. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, que foram enviados ao mundo inteiro. Esse cordeiro era diferente. Chifre na Bíblia representa poder. 7 chifres representa poder pleno e absoluto. Os olhos falam da onisciência de Deus, um Deus que conhece todas as coisas. E diz que esse cordeiro tinha 7 olhos, ou seja, ele conhecia todas as coisas. E esses 7 olhos são os 7 Espíritos de Deus, ou seja, fala de uma presença plena e perfeita do Espírito de Deus sobre este cordeiro. Agora, no verso anterior, se você puder voltar lá, Sil, no verso anterior, perdão, no verso 6 mesmo, na parte anterior, vai dizer que ele viu um cordeiro, e parecia que o cordeiro havia sido oferecido em sacrifício. Como estaria esse cordeiro? Como estaria esse cordeiro? Cheio de marcas, cheio de sangue. E essa palavra que ele havia sido oferecido o sacrifício, essa palavra no texto original significa alguém que foi esmagado, alguém que foi açoitado, alguém que foi completamente moído. Este animal, este cordeiro estava desfigurado por causa do sacrifício. E daí, seguindo a história, vai dizer que este, que era como um leão, mas se apresentou como o cordeiro que foi morto, ele é aquele que tem o poder para tomar da mão daquele que está sentado no trono este livro e abrir os 7 selos, que estavam lacrando o conteúdo deste livro. E daí você já está se perguntando o que tinha escrito nesse livro. Porque só o cordeiro teve poder e autoridade para pegar aquele livro. Porque aquele livro falava de redenção. Aquele livro falava sobre o plano de Deus, de enviar o seu filho Jesus, para morrer naquela cruz, para vir como um cordeiro, para ser tripudiado pelos homens, morto daquela forma vergonhosa numa cruz, por causa dos meus e dos seus pecados. A partir desta morte, Deus inicia um tempo que aponta para o fim, um tempo onde os selos passam a ser abertos, até que o 7º selo seja aberto. E estes selos vão falando sobre o juízo de Deus sobre a terra. Estes selos vão falando sobre o anúncio dessa mensagem de salvação, para que todos aqueles que habitam nessa terra possam ouvir que um dia Jesus Cristo veio como um cordeiro e morreu de uma forma terrível por causa dos meus e dos seus pecados. E nisto Deus estabelece a justiça dele. Eu quero falar com vocês sobre as 2 faces de Cristo. Porque Cristo é o cordeiro manso, dócil, indefeso, que morreu naquela cruz. Mas Jesus é o leão, o poderoso, o que alcançou toda a autoridade. Como cordeiro, Jesus foi um servo sofredor. Imaginem aquela sexta-feira, Jesus cravado naquela cruz, e as pessoas passando por ali blasfemando. E ele morreu como maldito. Havia uma profecia no Antigo Testamento, e que depois Pedro vai citar: maldito aquele que morre na cruz. Jesus morreu como maldito. Jesus morreu entre 2 ladrões.
Jesus morreu como malfeitor. E isso precisava acontecer por causa do plano de redenção de Deus. Porque quando Jesus sobe para aquela cruz, ele assume o pecado de todos nós, os teus pecados. Pense nos teus pecados. Agora assume os pecados de toda a humanidade. A desobediência, a transgressão dos pecados do homem em todas as gerações. Tudo isso recaiu sobre aquele cordeiro. E por isso que Jesus morreu em 6 horas. Ele foi crucificado na hora 3ª. E na hora 9ª, ele expirou. E ele exclamou para Deus: está consumado. Mas antes, Jesus faz uma oração muito difícil. E ele ora ao Pai dizendo: Deus meu, por que você me abandonou? Você sabia que Deus abandonou Jesus naquela cruz? Jesus, aquele cordeiro, ele foi abandonado naquela cruz. Porque naquele momento Jesus havia assumido o pecado de todos. E ele se tornou um maldito. E ele foi separado de Deus por causa disso. Mas ele escolheu isso. Ele decidiu viver isso. Jesus vai dizer lá em João que ele entrega a própria vida voluntariamente. Não foi ninguém que tirou a vida dele, foi ele que escolheu dar. Porque ele entendia que esse era o propósito de Deus. E este era o plano de Deus. Mas por um momento Jesus se viu abandonado pelo Pai. Por causa dos pecados de toda a humanidade e de todos os tempos. O sofrimento daquela cruz foi um sofrimento físico, porque ele foi açoitado, colocaram coroa de espinhos sobre a cabeça dele. Foi um sofrimento moral, porque ele foi escarnecido, cuspiram na cara dele. Imagina o que significa isso, alguém cuspir na sua cara e dizer maldito. Imagina o Filho de Deus naquela cruz, ouvindo pessoas passarem diante daquela cruz e dizendo: você não disse que era o Cristo, o Filho de Deus? Desce daí então. Salva-te a ti mesmo e salva a nós também. Mas Jesus sabia do plano de Deus. E sabia que o plano do Pai é que ele fosse o servo sofredor. E Jesus escolheu sofrer até o fim. Mas como leão, ele se mostra como o soberano dos reis da terra. Como aquele que agora está sentado à direita do Pai e reina soberanamente. E tem todo o poder, e toda a autoridade, e toda a glória estão nas mãos de Jesus Cristo. Porque ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Como cordeiro, ele foi ferido e foi morto. Como leão, ele fere todo aquele que não o reconhece como Salvador. Como cordeiro, ele foi manso. Mas como leão, ele é furioso. E ele brada. Como cordeiro, ele foi o sacrifício. Como leão, ele reinará e está reinando em glória. Como cordeiro, ele veio para salvar. Mas como leão, ele virá para julgar a todas as nações da terra. Essas são as duas faces de Jesus. Jesus o Redentor, aquele que derramou o sangue, aquele que mostra o caminho para o Pai, aquele que perdoa os pecados. Como leão, ele é o rei. Assim como o leão é o rei da selva. Jesus é o rei acima de todas as nações, e todos os reis, e todos os príncipes.
O leão conseguiu a vitória. Ele morreu como um cordeiro naquela cruz. Mas ele ressuscitou como um leão poderoso, cheio de força e cheio de autoridade. O cordeiro representa a redenção, aquilo que eu e você precisamos para sermos unidos a Deus. O cordeiro representa o perdão dos nossos pecados, da nossa culpa. O cordeiro representa aquele que morre no nosso lugar, aquele que substitui um sacrifício que era meu. O leão representa o rei, aquele que é poderoso, aquele que reina, aquele que tem o controle sobre a nossa vida. E quando a gente aceita este poder, esta justiça, esse governo do leão, eu não preciso ter medo dele. Nós cantamos uma frase da música que eu não sei se muita gente entendeu aqui. Mas nós cantamos aqui: tudo que tenho, terás. Tudo que sou, tu terás. A recompensa do teu sacrifício. Sabe o que essas frases dessa música falam? Que Jesus morreu naquela cruz para ter você por inteiro para Ele. Para você poder afirmar voluntariamente, assim como Ele se entregou voluntariamente naquela cruz, para que possa sair da tua boca voluntariamente: Senhor, o leão da tribo de Judá, tudo que eu tenho, você vai ter, porque é teu. Tudo que eu sou, você vai ter, porque é teu. Essas coisas são a recompensa do teu sacrifício. Porque por causa da tua morte naquela cruz eu tenho vida hoje. Porque o Senhor morreu, eu vivo. E porque o Senhor vive, eu posso ter esperança. O cordeiro representa a misericórdia de Deus, o perdão de Deus, a graça de Deus. O leão representa a justiça. Eu ouvi uma canção esses dias, e a canção dizia assim: crucificaram o cordeiro, e no terceiro dia ressurge o leão. E é isso que essa visão do Apocalipse nos mostra. Ele se apresentou diante do trono de Deus como um cordeiro massacrado, moído, ferido, ensanguentado. Mas ele ressurge pelo poder do Pai, como um leão vitorioso, rugindo com seu poder e sua autoridade. Nossa família passou por uma semana muito difícil, a semana passada. Mas mesmo no meio de tanta aflição e tanta dor, eu só conseguia pensar e ter um coração grato a Deus por conhecer essa redenção, por ter recebido esse perdão e essa graça. E por saber que eu sirvo hoje um Jesus que é o leão da tribo de Judá. E que o mundo estremece com o rugir desse leão. E que as trevas estremecem com o rugir deste leão. Porque este leão, quando nós pertencemos a ele, ele ruge contra aqueles que se levantam contra nós. Este leão se levanta em poder para defender aqueles que são dele. E aqueles que estão com este leão da tribo de Judá e que tem o leão da tribo de Judá à sua volta, esses estão protegidos, esses estão seguros. Porque Jesus hoje não é aquele animal indefeso. Jesus é este leão que ruge.
E há um mês atrás, mais ou menos, eu estava caminhando pela manhã no parque, eu estava orando por vários motivos. E Deus me trouxe uma música que eu tenho ouvido muito, e o nome dessa música é Leão. Essa música diz: deixa o leão rugir. E daí isso começou a encher meu coração de autoridade e poder para orar. Porque quando eu oro e eu me coloco de Deus, é este leão que ruge. E eu começava a orar e falar: Jesus, ruja diante dessa situação. Ruja diante do inferno que se levanta contra a vida de pessoas. Ruja diante daqueles que estão escravizados, daqueles que estão cativos, daqueles que estão afastados, daqueles que estão cegos, daqueles que não enxergam esse caminho da salvação. Ruja este leão poderoso. E este leão tem um grande poder. A história da Páscoa é uma história interessante, e eu fiz até um cartão, porque eu pensei nisso esta semana toda pensando, esta semana toda ouvindo as narrativas da traição, da morte, da crucificação e da ressurreição de Jesus em todos os evangelhos. E eu comecei a pensar, a sexta-feira foi um dia de sofrimento, de dor, de massacre. Não somente para Jesus, mas para aqueles que o seguiam. Sexta-feira, que começou no pôr do sol da quinta, que começou naquela ceia, quando Jesus celebra a última vez com os seus discípulos, e ele fala: este é o pão que eu estou partindo em favor de vocês, e esse pão é o meu corpo. Pensa, Jesus estava à mesa com os discípulos, sabendo que minutos depois, ele estaria sendo traído por um daqueles que estava sentado na mesa. E seria entregue nas mãos dos homens. E aí começaria um massacre. A sexta foi de sofrimento e de dor. O sábado, que começa no pôr do sol da sexta-feira, Jesus já havia sido colocado numa tumba que não era nem dele. José de Arimateia, um homem rico, vai lá para Pôncio Pilatos e pede: por favor, me dê o corpo de Jesus. Porque Jesus já estava morto naquela altura. E as pessoas se surpreenderam como Jesus pôde ter morrido tão rápido, sendo que morte de cruz chegava a durar de 3 a 7 dias. E por isso que eles quebravam as pernas daqueles que estavam na cruz, e fizeram isso com os 2 ladrões que estavam em volta de Jesus. Porque ao quebrarem as pernas, todo o peso do corpo recairia sobre os braços e aceleraria o processo de morte. Morte por asfixia. Mas os ossos de Jesus não foram quebrados. E havia uma profecia dada no Salmo sobre isso: nenhum dos seus ossos será quebrado. Jesus morreu por causa do peso do pecado que o massacrou naquela cruz. E depois de terem furado o seu lado e sair água e sangue, constatam a morte dele. E aí então permitem que possam sepultar Jesus naquela tumba de José de Arimateia. Mas logo começou a correr ali entre os soldados e os judeus, dizendo: olha, esse homem aí diz que vai ressuscitar. E os discípulos dele então devem estar armando alguma coisa para tirá-lo da tumba e dizer que ele ressuscitou. Então vamos colocar guardas nessa pedra, diante dessa tumba, para que ninguém mais possa mexer e mover aquela pedra. E isso foi feito. E durante todo o sábado, houve silêncio e tristeza. O sábado foi um sábado de pesar. Um sábado de abandono. Imaginem os discípulos se sentindo abandonados pelo seu mestre.
Aquele Jesus que tinha feito milagres, aquele Jesus que havia falado a respeito da ressurreição, mas o terceiro dia ainda não tinha chegado. Talvez aquele sábado de descanso, foi o dia mais difícil para aqueles discípulos viverem. Fugindo dos soldados, com medo de serem perseguidos. E pensando, meu Deus, nós demos 3 anos da nossa vida por um Jesus que agora está morto. Mas o primeiro dia da semana chegou. E domingo, logo cedo, as mulheres foram ao túmulo. E quando chegaram naquele túmulo, aquela pedra tinha sido removida, mesmo com os soldados guardando aquele lugar. E domingo, então, se tornou um dia de alegria, de celebração, um dia de vitória e um dia de ressurreição. Eu ainda vejo hoje muita gente celebrando a morte de Jesus e o sofrimento e a dor dele da sexta-feira. Mas poucos celebrando a vitória do primeiro dia. A vitória da ressurreição. Como a gente cantou tanto na pandemia, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Porque ele vive, há esperança. E não existe temor, não existe nada que possa abalar a minha confiança neste que morreu como um cordeiro, mas que ressuscitou como um leão. Eu quero, encerrando, ler 3 versos de João 3,16. O 16, o 17 e 18. Esses versos, eles resumem a história da redenção. Você já tem ouvido essa história e esse texto muitas vezes. Deus amou tanto que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu filho para salvar o mundo e não julgá-lo. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. Aqui ele fala de salvação e aqui ele fala de juízo. Eu quero falar uma coisa muito importante e muito séria. A coisa importante é o seguinte: aquele que crê neste Cordeiro não vai sofrer a fúria e o juízo do leão. Mas aquele que não crê neste Cordeiro, e quando eu digo crê, eu não estou dizendo simplesmente eu creio em Jesus. Quando eu digo crer, eu estou dizendo aquele que crê, confia, aquele que confia, entrega. Jesus não está chamando a gente para viver uma religião. Jesus não está convidando a gente para se livrar do inferno ou de uma morte eterna. Jesus está convidando a gente para uma comunhão, para um relacionamento. Jesus está nos chamando para nós sermos completamente dele. Isto é a conversão. Este é o entendimento da cruz. Quando eu me rendo completamente, quando eu vejo que não há saída para a minha vida, se eu não receber o sacrifício deste que é o Cordeiro de Deus. E esse texto de João vai dizer que aquele que crê não será julgado, mas aquele que não crê já está julgado. Jesus é a justiça de Deus. E ele virá como juiz. No livro de Apocalipse, Jesus é chamado do soberano dos reis da terra. Ele é chamado do justo juiz, daquele que virá para julgar todas as nações. E ele virá nesta autoridade.
Não mais como aquele animal manso, indefeso, mas agora na sua força e no seu poder. E eu quero te convidar para você ficar em pé. A equipe do louvor, por favor, pode vir aqui à frente. Porque esse é um momento importante para te responder a essa mensagem. A gente não está falando aqui de religião. E eu quero que todos nós possamos refletir a respeito disso. Qual dessas duas faces você prefere de Jesus? Você prefere a face do cordeiro, manso, indefeso? Ou você prefere a face do rei, do soberano, do todo-poderoso? Aquele que crê em Jesus Cristo não prefere nenhuma delas, prefere as duas. Aquele que entende o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, entende também que Ele é o soberano, que Ele é o poderoso, que Ele virá para nos julgar. Mas para que nós possamos viver isso, entender esses dois lados da pessoa de Cristo, entender que Ele é sim amor, e é um amor incondicional, mas entender também que haverá um dia em que Ele vai voltar, e que Ele vai julgar toda a terra, e que todos nós absolutamente precisaremos nos colocar diante do trono do julgamento. E a Bíblia é muito clara a respeito disso. Não podemos viver esta vida achando que um dia Deus vai ter misericórdia de nós. Ou dizendo, eu creio no Cordeiro, eu creio no sacrifício de Jesus. Mas eu não tenho temor com o rugir do leão. Querido, a vida com Jesus é séria. Ele não quer simplesmente a nossa devoção. Ele quer a nossa vida. Ele quer rendição. Ele quer que a gente cante com todo o nosso coração. Tudo o que eu tenho, você vai ter. E é teu. Tudo o que eu sou é teu. Essa é a recompensa que eu te dou do sacrifício que você fez por mim. E aquele que crê no Cordeiro não precisa temer o rugir do leão. Aquele que crê no Cordeiro entende o leão como aquele que te defende, como aquele que te cerca, como aquele que te guarda. Não deixe para os últimos dias da sua vida para tomar essa. Tem gente que ouve essa mensagem do Evangelho e começa a falar, não, qualquer dia eu me conserto, qualquer dia eu me entrego, qualquer dia eu começo a buscar a Deus, qualquer dia, e a vida vai passando, e esse qualquer dia não chega. Até o dia que talvez você, cheio dos teus arrependimentos e dos teus remorsos, vai querer se voltar para Deus. Deus enviou Jesus para poder ter o teu coração. É isso que Ele quer. Ele quer o seu coração rendido no altar dele agora. Mas do mesmo jeito que Ele se entregou, Ele não foi forçado a morrer, mas Ele se entregou voluntariamente. Ele também não te força a se entregar para Ele. Ele quer que você diga com a sua boca: Jesus, o meu coração é seu, a minha vida pertence a você, eu te confesso como Senhor da minha vida, eu me entrego para ti.
Ele nunca vai te forçar, mas Ele espera ouvir isso da tua boca. Agora eu quero que você feche os olhos, todos fechando os olhos, sem movimento agora. Esse é um momento importante. E é um momento de rever a sua vida. Não importa se você frequenta a igreja ou não frequenta. Importa se você crê. E se a tua fé e a sua confiança é uma fé e confiança de entrega, de rendição, de dar o controle da sua vida para este Jesus Cristo, para este que pagou o preço, para alcançar o teu coração. Qual é a sua condição espiritual hoje diante desse Cristo que se mostra o Cordeiro, manso, dócil, que ama, que perdoa? Mas também diante desse Cristo que se mostra como leão, que ruge, que é soberano, e que um dia virá para se assentar no trono e julgar todas as nações dessa terra, julgar a minha e a sua vida. Renda a sua vida a esse Jesus. Se a sua vida já está rendida, esse é o momento de você consagrar essa vida ao Senhor. E diante desse sacrifício e desse memorial que a gente tem da Páscoa, você dizer: Senhor, eu sou teu. Jesus, eu pertenço a ti. Se você está em casa assistindo esse culto agora, faça isso aí na tua casa. Tire todas as distrações e pensa que o Espírito de Deus está falando com você. E tome você um posicionamento diante disso. Chega de ficar brincando com fé. Chega de ficar menos valendo esse sacrifício tão terrível que Jesus sofreu por causa do meu pecado. Faça valer a pena. Faça valer a pena os cravos. O texto de Isaías diz: Jesus vai olhar o fruto do seu penoso trabalho e vai ficar satisfeito. E a minha pergunta é: Jesus está satisfeito com a sua vida hoje? Jesus está satisfeito porque você é fruto daquela cruz, daquele cordeiro que morreu? Jesus está satisfeito dizendo: valeu a pena, porque aqui o meu filho, a minha filha, que se entregou e que se entrega diariamente a mim e reconhece o meu sacrifício. Aqueles que vivem assim não precisam temer. Mas esse é o momento que eu quero fazer um desafio para você. Se você nunca fez essa escolha, hoje é o momento de você escolher. A Bíblia diz: se com a tua boca você confessar Jesus no seu coração e no teu coração você crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. E eu sei que o Espírito Santo explica essa mensagem para você. Se você quer hoje, nessa noite de ressurreição, neste dia que nós celebramos a ressurreição de Jesus Cristo, se você quer entregar a sua vida a Jesus, eu quero te pedir para você levantar uma das suas mãos, para nós orarmos juntos aqui, todo mundo de olho fechado. Não se constranja. Se há uma entrega, faça essa entrega, porque Jesus está esperando. Levante a sua mão, eu quero orar com você. Amém. Glória a Deus. Continue de olhos fechados. Continue de mão levantada. Essa é uma rendição. E se você, nessa noite da ressurreição, quer renovar o teu compromisso com Jesus, se você quer consagrar a sua vida, porque talvez você diz que você crê, mas a tua vida não está completamente rendida, esse é o momento de entrega. Esse é o momento para você dizer: Senhor, eu sou teu.
Senhor, toma a minha vida, tudo que tenho terás, tudo que sou terás. Essa é a recompensa do teu sacrifício. E eu quero dizer nessa noite, a minha vida é a recompensa do teu sacrifício. Se você quer fazer isso, levante a sua mão nessa noite. Se você quer renovar esse compromisso com Jesus, poucos estão levantando a mão, ou seja, eu entendo que nem todos querem renovar o seu compromisso com Jesus. Diga isso para o Senhor, responda para o Senhor. Esse é o momento da oportunidade. Esse tempo pode cessar. A palavra de Deus diz hoje: se ouvires a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Pai, em nome de Jesus, o Senhor conhece o coração de cada um aqui, Jesus. O Senhor sabe do nosso levantar e do nosso deitar. O Senhor conhece a palavra antes mesmo de ela chegar na nossa boca. O Senhor sabe das nossas intenções, sabe das razões pelas quais nós fazemos o que fazemos. Mas nessa noite nós dizemos para o Senhor, nos rendemos a Ti. Sela, Deus, com o Teu poder e a Tua graça aqueles que reconhecem ao Senhor como Salvador, creem no seu coração e confessam a Jesus Cristo como seu Senhor. Sela esse momento, Jesus. Pai, que esse seja o momento do encontro, seja um momento aonde os olhos se abram, aonde possam ver quem Tu és, possam receber do Teu amor e da Tua graça para uma nova vida. Pai, e nós, aqueles que cremos, nós queremos dizer: Senhor, nós renovamos o nosso compromisso contigo, nós consagramos a nossa vida a Ti, nós queremos cada dia da nossa vida fazer valer o Teu sofrimento e a Tua dor. Nós queremos carregar a nossa cruz, nós queremos crer que o Senhor é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e nós queremos declarar para este mundo que o Senhor virá como o leão, que o Senhor é o leão da tribo de Judá, que o Senhor tem todo o poder e toda a glória pertencem a Ti. Pai amado, recebe a nossa vida como sacrifício vivo diante do Teu altar nessa noite, Pai. Nós nos rendemos, nós nos entregamos a Ti, em nome de Jesus.